Nessa aula, que é a última da primeira unidade didática, vamos tratar da figura do fraudador. Quem é essa figura que a gente conhece como o agente, o que comete a fraude? Quais são as características? O que a gente pode descobrir a respeito desta figura conhecida como fraudador? E nessa aula, nós temos dois objetivos. Identificar o fraudador. Você vai sair daqui dessa aula, não para você julgar, para você criticar, mas você vai perceber pessoas que apresentam características que, se tiverem a oportunidade, poderão ou não. Também não podemos acusar, mas você vai entender quais são essas características. E vamos conhecer aqui juntos dados estatísticos muito relevantes, muito importantes para o estudo do fraudador. Então, nessa sexta aula, nós iremos trabalhar aqui alguns aspectos, algumas temáticas, né? Quais são os tópicos da sexta aula, então? Características do fraudador, nível funcional, quem que geralmente frauda na empresa? Quem mais pode, quem menos pode? Vamos descobrir isso aqui. Outros dados estatísticos que também são atualizados e, novamente, eu trago aqui um olho vivo, um desafio para você. A gente fecha a aula prestando atenção nesse desafio que eu irei apresentar para cada um de vocês. Características pessoais do fraudador, KPMG 2016, 38%, olha isso aqui, 38% vistos como pessoas respeitadas. Então é uma pessoa que está acima de qualquer suspeita. Aí você, muitas vezes, um diretor, um gerente, um coordenador, aquela pessoa, sabe aquele cara que é bastante, tem uma ascendência em cima da equipe, gosta de conversar, gosta de se aparecer, e aí todo mundo respeita, né? 10%, ou seja, do universo total de 100% de fraudadores, apenas 10 possuem uma baixa reputação. Então, muitas vezes não é porque a pessoa tem um relacionamento muito ruim no ambiente de trabalho, todo mundo fala assim, esse cara não se dá bem com ninguém, aquela fulana é muito cri-cri com as amigas. Não é porque a pessoa tem uma má fama, muitas vezes, que ela tem um perfil para fraudar, tá? O senso de superioridade de um fraudador é mais forte do que o seu senso de medo de ser pego. Sabe aquele jogo do risco, né, e da oportunidade, do risco e das consequências do risco? Foi o que eu falei. Ele tem disposição para querer fazer, ele quer correr o risco. Então, esse senso de superioridade, de se achar o bom, por exemplo, faz com que ele supere o risco, faz com que ele tenha um apetite maior para tomar aquela atitude e fraudar na sua empresa. 65% são empregados da própria organização, é interno, então. Então aqui você vê que a maioria é aquele típico agente interno. E 35%, provavelmente, com base nessa pesquisa da KPMG, é uma fraude que veio de elementos externos. 21% de ex-empregados. Então veja que cálculo interessante. Dos 35% externos, a maioria, 21%, conhece a empresa vítima, conhece a estrutura, sabe onde é que tem falha de processo, sabe em que horário, em que turno que as coisas são mais afrouxadas. Isso é muito importante. Essas pesquisas são muito especiais, muito interessantes, muito relevantes. Você precisa apresentar isso lá na sua empresa. Outras características ainda da KPMG 2016 referentes aos fraudadores. 62% da fraude o autor compactuou com terceiros, conluio, tá certo? Não foi sozinho. Tem muita fraude externa que o agente às vezes atua sozinho, basicamente por questões da área cibernética, invasões em sistemas de informática, tá? De um modo geral, as fraudes internas são cometidas em conluio. 45% das mulheres compactuavam com outras pessoas, contra 66% dos homens. Ou seja, se você tem um universo ali de mulher que cometeu fraude, 45 das 100 fraudes que foram cometidas por mulheres, 45 elas faziam em conluio com alguém. Já os homens não, o homem esse percentual aumenta para 66%. Então aqui nós temos um percentual de quase meio a meio de mulheres cometendo fraude sozinhas, talvez fraudes menores, e homens cometendo fraudes com conluio. 20% dos casos de conluio envolveram mais de 5 profissionais. Então, um conluio de mais pessoas. São menos casos. Então, de cada 100 fraudes, apenas 20 era um conluio de 5 profissionais ou mais. Geralmente, conluio no máximo 2, 3 agentes, 3 funcionários.
E essa pesquisa ela é global, a maior incidência de fraudes, então, coincidentemente com o nosso terceiro mundo, América Latina, Caribe, África e Oriente Médio. Vamos lá agora, isso aqui é interessantíssimo. Nível funcional do fraudador. Ele é o gerente, é o operacional, é o supervisor, é um coordenador. Veja que essa aqui é de 2016... Essa aqui fez 8 anos. Essa aqui é de 22. Está com 2 anos, 3 anos mais ou menos. Essa de 22, o trabalho de campo foi feito em 2020 e 2021. Então, na pesquisa de 2016, quem eram os fraudadores? 32% gerência não executivo. O que é o não executivo? É aquele que ele é gerente, mas não tem grandes poderes de decisão. Mas tem acesso. Mas consegue entrar em repartições, consegue acessar sistemas de informática, tem login em diversos sistemas. 26%, pasmem, executivo diretor. Eu estou falando aqui de pessoas do nível do C-Level, fraudando a sua empresa. 20% membros do corpo funcional da empresa. Então aqui pessoas do nível tático, operacional. 5% executivo nível sênior diretor. Aqui, ó, 5% é um CEO, é um diretor-presidente, é um nível sênior. É quem está no ápice, num ponto mais alto da alta gestão. 3% não executivo. Então alguém não está aqui catalogado, tipo, mas é não executivo. Então pode ser um gerente, por exemplo, que não decide, ou um CTO, um CFO que não tem poder decisório nem executivo. 3% outros, tá? E 2% proprietário e acionista. Eu me lembro de uma das empresas também que eu fiz um trabalho, eles desviavam material da linha de fabricação. E aí, na sindicância que foi realizada na empresa, a gente descobriu que o dono anterior daquela empresa fazia aquilo. E aquilo ficou como algo cultural da empresa. Ele segurava material que sobrava para depois terminar a fabricação e vender no mercado negro. Veja que situação estranha. Mas os funcionários pegaram aquele hábito. E quem é que estava fraudando anteriormente? Era o próprio dono, o próprio proprietário da empresa. A gente às vezes vai se perguntar, mas o proprietário fraudar? São diversas razões, muitas vezes para tirar um seguro, não quer mais tocar o negócio, e sabe que vai ganhar com alguma outra coisa que está em andamento. E em 2022, nós temos aqui, ó, proprietário, acionista e presidente. Aumentou de 2 para 5,98 a média. E aqui, ó, maior incidência. Veja bem que a maior incidência desse gráfico aqui são os especialistas, analistas e assistentes e coordenação e supervisão, ó, 29 e 47. Tá? Mas veja que o proprietário, nesse caso de 2022, acionista e presidente, tem uma incidência maior do que a diretoria. Ó. Veja que a diretoria já é resultado de programas de compliance. O C-Level já está mais comprometido com a ética. Gerência, tivemos o quê? 10 casos. Tá? Coordenação de supervisão, já falei, 29, especialista analista, 47, trainee e estagiário, 4 casos, e terceiros, 20 casos. Então, terceiros temos que tomar muito cuidado com fornecedores. Muitas vezes o cara trabalha na minha empresa e não assina termo de confidencialidade, já ficou... Quando você tem terceirizado, você não se preocupa com a seleção, porque você acha que a empresa parceira fez uma boa seleção, e nem sempre é assim que acontece. Tá? Então vejam que em relação ao nível funcional do fraudador, de um modo geral, não são pessoas do baixo escalão da empresa, não são pessoas operacionais, não são pessoas que trabalham no nível operacional da empresa, são pessoas que têm capacidade gerencial, que têm acesso aos meios de informática da empresa, aos softwares que a empresa usa, aos sistemas que são utilizados, né? E quanto mais você sobe, mais as pessoas têm essas possibilidades. Então, é muito interessante essa pesquisa, você pode replicar isso aí, pode repassar, porque as pessoas acham que muitas vezes o fraudador é o grande pobre coitado, e às vezes não. Por isso que lá no outro resultado da pesquisa, diz que era aquela pessoa tida como... esse cara não há nenhum tipo de denúncia que fira a sua imagem, né? Ele pousa de herói, pousa de muito honesto. E é da onde sai a fraude. As principais motivações para fraudar, essa aqui já é da pesquisa mais recente da KPMG, tá? Atingir metas corporativas, 38%. O cara frauda para dizer que cumpriu a meta. Ele antecipa um processo, ele separa um dinheiro que não era para ter separado, ele frauda, ele comete erros
no controle da organização, porque ele quer atingir algum objetivo ali corporativo, quer ser promovido, quer que o outro vá embora, enfim. Omissão de erros. O camarada erra e fica calado, não se manifesta. Aí só lá na frente vai se descobrir, e aí houve um desvio, houve um vazamento, houve uma fraude. Por quê? Por causa da omissão de erro de alguém. E ganho pessoal, 27%. O que me surpreendeu nessa pesquisa mais atual é que o ganho pessoal aqui ficou menor que a omissão de erros e que atingir metas corporativas. Porque geralmente as pessoas fraudam para obter um ganho pessoal, uma vantagem para si próprias. Principais comportamentos identificados nos fraudadores. Então, se você conhece pessoas que têm esse tipo de comportamento, já é um indício. Olha aí a mitigação de riscos, né? Relacionamento atípico com fornecedores, com terceiros. É aquele funcionário, aquele servidor do setor de compras, do almoxarifado, do depósito, que ganha presente de terceiros, embora seja proibido, que tem um certo tipo de relacionamento que vai além do profissional, sabe? Que está sempre com o fornecedor, com o terceiro, cria facilidades, né? Abre portas para esse terceiro, enfim. Então, 43%. Outro tipo de comportamento, estilo de vida incompatível. A pessoa está chegando com um carro de 50 mil reais e ganha 4, 5 mil reais por mês. Então, esse comportamento de ostentar aquilo que é incompatível com o que ela recebe, caracteriza aí o fraudador. E dificuldade financeira, ó, 25%. Quer dizer o seguinte, de cada 100 pessoas que fraudaram nesse período, nessa pesquisa de 2021, de cada 100 pessoas, 25 pessoas tinham um comportamento e apresentavam, reclamavam que atravessavam dificuldades financeiras. Outros dados muito importantes também aqui, você vai ficar maravilhado de ver isso aqui. 73% de todos os casos apurados, a idade do fraudador estava entre 26 e 45 anos. Ou seja, os empregados mais velhos têm uma tendência menor de fraudar, talvez porque já tem estabilidade, já desenvolveu essa questão da ética e do comportamento, enfim. Essa é a pesquisa mais recente. Pessoas que tinham de 1 a 4 anos de empresa, 45% cometeram fraudes. E pessoas com mais de 6 anos, 34%. E eu relaciono com isso aqui, ó. Pessoas que têm mais tempo de empresa não querem correr risco de perder a estabilidade, de perder os benefícios que tem na empresa. Então elas não vão ficar se dispondo a fraudar. E aqui, ó, pessoas de 1 a 4 anos, foi um total de 45%. Então vamos novamente naquela conta. Se você teve 100 fraudes nesse período que a KPMG fez esse levantamento, 45 fraudes foram fraudadores que tinham de 1 a 4 anos de empresa, pessoas muito novas na organização. Tá? Aqui a gente não sabe quem era quem de 1, 2, 3 ou 4, mas são pessoas novas na empresa. Aí você tem questão de comprometimento, pessoas que não querem, não estão em busca da estabilidade, não estão preocupadas com a imagem delas ou da própria empresa. E finalmente, 80%, aqui as mulheres, as minhas alunas mulheres vão gostar, dos fraudadores são homens e 20% mulheres. Tá aqui, ó, essa aqui é a pesquisa de 22. Então aqui deve ter lá suas explicações biológicas para isso. A gente sabe que mulher trabalha com mais atenção, tem mais critério em tomar as decisões, é mais detalhista. E nessa questão aqui, né, em relação às pesquisas, parece também trabalhar com mais honestidade de propósito. Então nessa pesquisa da KPMG de 2020-21, que saiu em final de 21 para 22, 80% dos fraudadores, ou seja, de cada 100 fraudes, 80 cometidas por homens e 20 apenas por mulheres. Vamos ver aqui alguns casos reais, né? Eu sempre tenho trazido essas notícias de reportagens para você ver que tudo que a gente está falando nesse curso acontece todos os dias nas empresas. Pode estar acontecendo, inclusive, na sua empresa e ainda não foi detectado. Funcionário preso suspeito de roubar fraldas e leite da prefeitura de Suzano. Olha que absurdo isso aqui. O cara levava fralda e leite de dentro da prefeitura. Então aqui você tinha falha no controle de acesso, você tinha falha no controle do almoxarifado, do acesso aos depósitos, você tinha falha até mesmo no controle das mochilas, de como que ele saía, por onde que ele saía, falha de controle dos horários de trabalho, quem ficava depois do expediente, quem não ficava. Fraudes realizadas por funcionários. O crime nasce na empresa.
Em plena era da transformação digital, cada etapa desta fraude ocorreu por meio de uso indevido das aplicações corporativas. Olha aí a falta de controle. O software sendo usado de modo incorreto, sem nenhum tipo de controle, levava as pessoas a cometerem a fraude. Funcionários públicos, agora aqui no serviço público, e empresários. Então tá aqui, funcionário com os terceiros, fornecedores, são presos em operação de combate a fraudes em órgãos de trânsito no Pará. Aqui, ó, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Então percebam que aquilo que eu falo na teoria acontece na prática, é uma realidade. Polícia Civil aponta ex-funcionário, lembra aquele percentual, 21% dos 35% de agentes externos eram ex-funcionários. Então a Polícia Civil aponta ex-funcionário como mentor de assalto que roubou mais de 100 mil do frigorífico em Pirapozinho. Olha essa fraude aí por um agente externo que, no entanto, conhecia a operação da empresa. Polícia prende funcionária do Carrefour envolvida na morte de João Alberto. Adriana Alves Dutra acompanhou os 2 seguranças que agrediram João Alberto até a morte. Vocês vão lembrar desse caso. Foi lá em 2020. Ela ficou apenas olhando e se omitiu. Então, veja, ela cometeu um crime aqui por omissão. Você fala assim, professor, mas isso não é uma fraude. Não é uma fraude, mas é um crime cometido no ambiente de trabalho. Teremos uma aula também só para isso. E eu trouxe para mostrar para vocês isso. Como que a omissão também nos leva a permitir que um outro cometa fraude. Muitas vezes você está vendo o problema, não denuncia, não se envolve, não, porque você pode muitas vezes até fazer uma denúncia anônima, não faz, e a pessoa vai lá e comete aquela fraude. Esquema de fraude com o funcionário dos Correios é descoberto em Rio Claro. Correio, tá vendo? Motivação para a fraude vai além do dinheiro, revela a pesquisa. Nós vimos lá num dos índices que até me estranhou muito, o cara por problemas corporativos, né, querendo alterar metas corporativas, ele cometia a fraude. Então tá aqui, vai além só de um ganho pessoal patrimonial ou em termos de dinheiro. E aqui, ó, o olho vivo do final dessa unidade didática, né? O olho vivo dessa aula. Será que dá para você afirmar que na sua empresa 100% dos funcionários estão acima de qualquer suspeita? Faça esse trabalho mental aí. Pensa um pouco sobre isso, né? Reflita em cima das características que nós vimos nessa aula. Como eu estou encerrando a unidade didática, eu diria para você também, será que dá para você dizer 100% de certeza que não está acontecendo uma fraude nesse momento na sua empresa? Que não tenha ninguém lá desviando alguma coisa? Porque se ele desvia pouco, mas com uma periodicidade grande, ninguém percebe. Será que isso está acontecendo? Então fica aí para a reflexão.